Olá, pessoal. A minha entrevistada de hoje é Gabriela Assis Castiglione. Foi aprovado no 35º Exame de Ordem. Gabriela, quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui em São Paulo para gravar essa entrevista, contar um pouquinho como foi sua trajetória até essa aprovação. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, para onde você é, se não se importar a sua idade, se você já se graduou. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, né? E meu nome é Gabriela, tenho 23 anos, ainda não concluí o curso, fiz a prova cursando o 9º período. Com a ajuda do Estratégia, consegui ser aprovada antes de me formar. E qual foi a sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados? Eu vejo que para muitos, né, a graduação só acaba de fato quando vem a aprovação no exame de ordem. Você conseguiu a aprovação antes mesmo do diploma da faculdade. Então, qual foi a sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados? Foi indescritível, eu não esperava, eu fiz a prova mais como para ter uma experiência mesmo, foi minha primeira tentativa, então queria mesmo ver como era, testar. E não esperava, realmente a ajuda do Estratégia foi essencial e realmente me colocou ali na cara do gol para conseguir essa aprovação antes mesmo da formatura. Foi uma surpresa e foi uma sensação indescritível quando eu vi meu nome na lista, realmente. Mas esse pensamento de fazer apenas para conhecer, né, a prova, saber como é, digamos assim, trouxe uma leveza a mais na sua preparação, não se sentir na obrigação de passar nesse exame? Isso contribuiu também para na hora da prova estar mais tranquilo? O nervosismo talvez fosse o mesmo, que se houvesse essa vontade, não vou dizer vontade de passar sempre tem, mas essa ambição de ser aprovado logo na primeira tentativa. Sim, com certeza foi uma tranquilidade muito grande, né, de estar fazendo pela primeira vez, ainda sem a pressão, né, da formatura. Mas, claro que quando a gente faz a inscrição, a gente quer fazer bem feito, né? E aí, claro que eu me dediquei muito também, né, com a ajuda da Estratégia, todo o acompanhamento desde o início até o dia da prova, com a revisão de véspera, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, foram essenciais. Mas realmente a questão de fazer pela primeira vez e fazer no 9º período é uma tranquilidade muito grande, diminui a pressão da família, né, dos amigos, porque todo mundo entende que é a primeira vez e é normal que de primeira não funcione, né? Muita gente passa de segunda, de terceira, é comum no exame da ordem. Então, foi uma alegria muito grande, mas com certeza esse fator me tranquilizou muito, saber que eu estava fazendo pela primeira vez, não tinha essa pressão de passar, ajudou bastante, realmente, essa tranquilidade. E na sua turma, muitos optaram por já fazer? Como que foi o índice de aprovação? Sim, muitos optaram por fazer de uma vez e teve um índice de aprovação relevante, assim, foi um resultado muito positivo entre os meus amigos, assim. Muita gente conseguiu obter aprovação também nesse exame. Eu imagino que a preparação para o exame ela vem desde o primeiro dia de faculdade, mas é preciso ter uma preparação também específica para o exame, direcionada para o exame, né? Essa sua preparação direcionada começou quando? Começou no início desse ano, estudando para a primeira fase, né, dividindo o estudo entre as disciplinas, dando maior ênfase às disciplinas que caem mais, né, que tem disciplinas, por exemplo, ética para a primeira fase, que é a disciplina que mais tem questões, então a gente acaba tendo uma dedicação maior, uma preparação mais a longo prazo mesmo, né, e com mais ênfase na segunda fase, quando saiu a lista de aprovados da primeira, né, foi foco total na segunda fase, e principalmente para minha área, que é Direito Civil, que é a que eu mais gosto, então foi muito bom estudar especificamente só para ela. E foi isso, e o curso de segunda fase do Estratégia, tanto de primeira quanto de segunda, mas especificamente de segunda, ele é muito direcionado realmente para a forma como a FGV cobra, né. Os simulados ajudaram muito. Eu falo muito com o professor Paulo Souza que ele fala que ele não acertou a aposta dele, porque ele apostou em uma peça e caiu outra. Mas a última peça do simulado foi a peça que caiu e eu falo com ele que foi essencial, porque eu fui para a prova com aquela peça fresquinha na cabeça e deu tudo certo. Você comentou, né, várias vezes Estratégia Concursos. Como que você conheceu Estratégia? E claro, é um investimento que exige confiança no material, né? Você já conhecia antes, foi indicação de amigos? Eu conhecia, mas ainda não tinha olhado assim mais especificamente, né, um olhar mais específico para a OAB. Quando eu comecei a me preparar para a OAB, eu comecei a pesquisar e principalmente pelo YouTube, pelo canal de Estratégia, eu vi que era uma preparação com os professores com muito experientes, tinham muita noção da prova, e aí eu me apaixonei também pelos professores, pela simpatia deles,
E aí eu pensei, não tem outro jeito, eu vou escolher a estratégia e deu super certo. A sua preparação para o exame, ela começou com uma certa antecedência, né, preparação direcionada. Quantas horas por dia você conseguia se dedicar aos estudos e você precisou conciliar também, além da faculdade, com o trabalho, com outros projetos pessoais? Sim, eu consegui me dedicar em média 4 horas por dia de estudo, ainda com a graduação, né, então tinha provas da faculdade para conciliar e estágio também, estágio profissional. Acabou que no período de segunda fase eu acabei me afastando do estágio para focar especificamente na UAB, já estava também mais na reta final do curso, e aí foi um foco mais no curso de segunda fase. Mas durante a primeira fase eu conciliei com o estágio e com as provas da faculdade, foi um pouco difícil, mas consegui estudar em média umas 4 horas por dia. E como que você dividia essas 4 horas, principalmente na primeira fase? É muito conteúdo, muita matéria a ser estudada, você já comentou de ética, que tem um peso maior na prova, né? Você dividia as suas horas também de acordo com o número de questões, de acordo com a sua dificuldade. Como que você montou esse cronograma de primeira fase? Sim, eu dividia, as matérias são 17 disciplinas, né? Mas como tem disciplinas que têm um número maior de questões, uma maior incidência, eu acabava estudando mais essas e com foco mais em fazer questões. Porque como a prova da FGV, os professores sempre falam, a FGV ela não repete questões, mas ela repete conteúdos. Então fazer as provas antigas para ver o que cai realmente, identificar a forma de cobrança, né? É importante não só para treinar, mas também para você perceber quais são os temas de maior incidência e ter mais foco neles. Então, eu geralmente fazia isso, fazia as questões, via o conteúdo, eu pensava, esse conteúdo sempre tem questões. Então, eu ia, estudava esse conteúdo, corria atrás, mais de uma forma treinando primeiro e depois correndo atrás do conteúdo. Porque para estudar cada conteúdo, do início ao fim, é muito complicado, é a matéria da nossa graduação inteira. Então, eu tinha maior foco nas matérias que caíam mais, e fazendo muitas questões e corrigindo as questões, observando os erros e as matérias de maior incidência. Eu acho que todo mundo, né, quando está aí fazendo uma faculdade, vai ter mais afinidades com umas matérias, né, vai ter menos com outra, não é porque é um curso que você escolheu que você vai gostar de tudo, vai ter afinidade com tudo. Para a primeira fase, qual que foi a disciplina que você teve mais dificuldade e como que você fez para superar? Superou, deixou para lá essa disciplina, falou, vamos entregar para Deus, como foi? Então, eu sempre tive mais facilidade com as disciplinas de civil, direito civil, processo civil, e como ética cai mais, eu dei maior foco nessas disciplinas, ética, direito civil, processo civil e as matérias afins. As matérias de maior dificuldade, eu acredito, tenham sido tributário, sempre é uma matéria que no curso a gente tem uma certa dificuldade. E para superar, eu tentei focar em fazer questões, não negligenciar a matéria, porque é importante estudar todas as disciplinas dentro das possibilidades, né? Porque às vezes é uma questão simples, que você tendo um mínimo de conhecimento da matéria, você já consegue responder. Então, eu tentava fazer o máximo de questões possíveis, mas focando nas disciplinas que eu tinha maior afinidade, porque como na primeira fase o objetivo é acertar 50% das questões, né, para ser aprovado, você acaba estudando as que você tem maior afinidade e tentando abarcar o máximo possível. Algumas disciplinas realmente não tem como dar conta, mas eu tento pelo menos ter uma base, porque se for uma questão simples, aí pelo menos eu já consigo resolver. Você comentou sobre fazer muitas questões, mas também estudar conteúdo. Seu conteúdo era baseado em PDFs, videoaulas? Tanto PDF quanto videoaulas. Os PDFs do Estratégia realmente são muito direcionados e eles otimizam muito tempo, porque às vezes uma aula vai ter 1 hora e um PDF você consegue ler em 20 minutos ou menos e já marcar o conteúdo todo. Como ele é bem direcionado, tem os pontos de atenção que você tem que são de maior incidência, eles ajudam bastante e ajudam a otimizar o tempo. Quando a gente não está com muito tempo para estudar, os PDFs eles ajudam bastante. Então, nessa de estudar, eu acho que tanto o PDF quanto a videoaula ajudam muito, mas o PDF otimiza um pouco mais o tempo. E falando dos PDFs, você é adepta a marcações, resumos? Sim, gosto muito de marcações, marcar texto de todas as cores, post-it. Eu acho que usar muito as cores durante o estudo facilita tanto na memorização quanto em você perceber quais são os pontos de maior atenção para revisões, depois, posteriormente, né? Eu acho importante isso, né? Você vê como você absorve melhor o conteúdo. Eu fiz uma entrevista muito recentemente de
um aprovado que comentou que quando caiu na prova, ele lembrava em que página que estava, se estava em cima, embaixo, que cor que estava grifado. Então, poder usar esses artifícios que vão te ajudar na memorização é importante, né? Sim, com certeza. Eu também discuti com outros colegas que foram aprovados e todos falam a mesma coisa. A gente vê a questão e lembra exatamente onde estava quando a gente estudou, né? E quantos pontos você fez na primeira fase? Eu fiz 55 pontos. Acho que depois com a mudança, quando saiu o gabarito oficial, acho que passou para 56, com alguma questão anulada, né? Mas foi essa média de acertos. Aí vem o alívio da aprovação e o desespero, né, de saber que ainda tem a segunda fase. Exatamente. Quando que você deu o pontapé inicial dos estudos para a segunda fase? Foi logo que saiu o resultado, a prova foi no domingo. Na segunda-feira de manhã, o professor Paulo já fez uma aula de início, né, do curso de segunda fase, apresentando o curso, apresentando o Vademecum. E aí eu já amava o professor Paulo, aí eu peguei na mão dele mesmo até o final. E foi nesse dia, eu lembro, foi na segunda-feira de manhã, no pós-prova, que eu comecei a pensar, o que eu vou fazer agora, né? E aí ele já, no curso mesmo, tem os cronogramas de estudo direcionados para a quantidade de tempo que você tem disponível. Então eu escolhi o que adequava mais à minha realidade e segui o cronograma que o professor montou. E foi essencial, assim, porque ele realmente é bem direcionado com o que cai mais, com as peças que são de maior incidência. E você sente ao longo das semanas que você está evoluindo mesmo e pegando mais o jeito da prova mesmo. Eu vejo, né, que a diferença entre você montar o conteúdo e você pegar o conteúdo que o professor montou, além dele ter esse conhecimento do que cai mais, te dar a segurança de que você está estudando aquilo que tem que ser estudado, parece que você também assume um comprometimento com o professor e torna também uma obrigação não só com você mesmo, mas com o professor. No seu caso foi assim também, pegar um cronograma, não só nesse sentido do conteúdo, mas para se sentir cobrada também, né, pelo professor? Sim, com certeza, porque o professor sempre nas aulas ao vivo, eu gostava muito de acompanhar as aulas ao vivo dele, porque tinha uma interação maior no chat, e ele sempre pegava muito no pé, já fez o simulado, e sempre cobrando também, ele sempre pegava muito pesado nas correções, e ele falava que sempre tem uma frase dele que eu lembro que eu levei para o dia da prova, treino difícil, jogo fácil. Então ele sempre pegava bem pesado nos simulados, às vezes a gente ficava, meu Deus, que simulado foi esse? Mas eu via quando ele fazia correção individualizada, com cada ponto mesmo que a gente tinha errado, que era para nossa evolução, que não importava a nota do simulado, o que importava era o quanto a gente estava aprendendo, e que a hora de errar era ali no treino, para que quando chegasse a hora da prova a gente não tivesse dificuldade. E eu senti muito isso, que minha evolução dos simulados para a prova foi incrível, assim. Às vezes na prova não tinha um resultado tão satisfatório quanto eu esperava, mas eu fui evoluindo, as notas foram aumentando ao longo dos simulados e quando chegou na prova eu consegui ter uma boa nota e consegui ser aprovada com folga, graças a Deus. Como foi os seus estudos para a segunda fase? Você comentou muito sobre simulados, mas teve teorias, questões, resoluções de peças? Sim. Fazer muitas questões mesmo, porque principalmente na prova de segunda fase é importante não só ter atenção à peça, que é o que todo mundo geralmente tem, mas também as questões dissertativas, não dá para negligenciar as questões e focar só na peça. Então eu treinava muitas questões, tinha as rodadas de questões discursivas inéditas toda semana, então era um excelente treino com a resolução comentada, eu sempre fazia as questões e analisava a resolução, comparava com as minhas respostas e fazia as peças sempre, né, seguindo o cronograma que o professor indicou mesmo, com as peças que ele considerava pela maior incidência mesmo, né, analisando as provas anteriores, que eram as mais relevantes. Então eu tentei treinar ao máximo essas peças e ficar cada vez melhor nelas, né, e de fato caiu uma das peças que o professor falou que eram as mais prováveis. Você lembra quantas peças você fazia por semana? Eu fazia em torno de 2 peças, considerando, porque como eu estava estudando também para a faculdade e com as questões discursivas, para as questões discursivas, acabava não conseguindo fazer um número tão grande de peças, mas sempre fazia todos os simulados, toda semana tinha simulado, né? Fiz todos os simulados com correção, né? Analisando a correção, tinha simulados com correção em vídeo, então sempre analisava a correção em vídeo do professor, e os simulados com correção individualizada, analisava cada ponto que foi avaliado, e fazia sempre uma peça também por conta própria, e o restante do tempo focava em fazer as questões mesmo. Tanto na primeira quanto na segunda fase. Como que você levou a última semana de preparação? Você dá aquelas desesperadas que acredita que tem que estudar o máximo possível, rever tudo que é possível, ou que te dá tranquilidade, realmente é relaxar um pouco, diminuir a carga horária? Como que você leva a sua última semana de preparação e como que você levou a véspera de prova também? Eu acho que, assim, mais importante na reta final é equilíbrio. Claro que a gente quer revisar tudo e abarcar o máximo possível de conteúdo,
Mas é importante também não perder a linha, né, de estudar muito e se sobrecarregar para não chegar cansado na prova. Então, eu procurei um equilíbrio, acompanhei as revisões dos professores, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, ia seguindo o que tinha mesmo no cronograma, né, sem me sobrecarregar muito, tentava revisar questões que eu já tinha feito, ou peças mesmo, observar os detalhes que eu estava errando mais, para lembrar, né, ficar com aquilo fresco na cabeça. Mas eu também aproveitei para fazer atividade física, acho muito importante, assim, na reta final. Sair para correr na véspera é uma coisa que ajuda a aliviar a ansiedade. Teve aula do Estratégia também sobre controle emocional, que foi alguns dias antes da prova, também me ajudou muito, porque ajudou a colocar a cabeça no lugar, ir para a prova tranquila, sem pressão. Entender que é uma prova, que ela não diz nada sobre a gente, né? É uma avaliação que a gente pode conseguir colocar nosso conhecimento em prática e dar tudo certo, mas pode acontecer alguma adversidade e não funcionar. Então tem que ter tranquilidade de saber lidar com o resultado, não importa qual seja. Qual foi a sua nota na segunda fase? Na segunda fase, minha nota foi 8,55 total. Na peça foi pontuação quase total, foi 4,7 de 5, né? Então tive só alguns décimos de desconto. A prova, eu vejo muito que é a questão do equilíbrio do tempo. Eu senti um pouco de dificuldade de controlar o tempo, principalmente para as questões. Acabei gastando muito tempo na peça e quando chegou na hora das questões tive que correr um pouquinho mais, então acabei perdendo um pouco mais de ponto nas questões. Mas é questão de treinar muito, fazer bastante simulado, porque aí você consegue ter, eu levo tanto tempo para fazer a peça, tanto tempo para fazer as questões, e tentar manter esse equilíbrio na prova, de não ultrapassar o tempo planejado, para que dê tempo de fazer tudo e obter uma boa nota geral. E olhando a sua preparação como um todo, você consegue apontar erros, seja erros que você conseguiu notar e corrigir a tempo, e o que você considera também que foram os seus principais acertos que te levaram a essa aprovação, como dizem, de primeira? Eu vejo que ao longo da preparação eu estava no início ainda muito focada nas peças e estudando os conteúdos, mas sem treinar tanto as questões. E aí, tanto pelo que o professor Paulo falava com a gente, que a gente precisava fazer questões, estudar as questões, não dava para negligenciar, aí eu comecei a ter mais atenção com isso e treinar mais. E realmente, quando eu comecei a treinar mais as questões, eu vi que minha nota do simulado já cresceu muito e consegui ir ganhando mais confiança também no processo, né? Eu acho que isso é muito importante, não é só acreditar que lá no dia vai dar certo, é ir comemorando as pequenas vitórias ao longo dos simulados, ao longo das questões mesmo que você vai fazendo para treinar. Então, eu acredito que tenha sido isso, questão de ter atenção com os pontos que são fáceis da prova. Por exemplo, na peça tem questões de endereçamento, pontos, né, que são direcionados a isso, que são pontos simples, que às vezes você bate o olho na questão, você já sabe. Então, não pode esquecer de colocar na peça esses detalhes que contam muito. Em diversas peças, eles são, às vezes, metade da nota. Então, tem que ter atenção a esses detalhes, que às vezes eu deixava passar pelo nervosismo ou pelo tempo também. Sempre fazia os simulados controlando o tempo, para realmente simular a experiência da prova. E eu acho que é basicamente isso, treinar bastante as questões, não só a peça, e ter o controle do tempo, que foi o que eu fui percebendo que eu estava ainda um pouco deficiente e fui evoluindo. As pessoas estão nos assistindo, né? Algumas estão iniciando agora a preparação, outros já estão nessa caminhada, infelizmente ainda não alcançaram a aprovação no exame de ordem. Então, o que você gostaria de deixar de conselho, de mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo, almejando aí muito em breve serem aprovadas no exame de ordem? Então, gente, eu queria dizer que é para vocês confiarem no processo, confiarem no que os professores estão falando, porque eles têm muita experiência, tudo que eles passam é muito pensado, muito estudado, então, para confiar neles, confiar no processo, confiar que o que vocês estão estudando vai cair e que vai dar tudo certo, e que esse esforço todo desses meses dedicados ao AB, que a gente acaba abrindo mão de outras coisas, isso tudo vale a pena no final. Quero agradecer mais uma vez, Gabriela, a sua disponibilidade, estar aqui em São Paulo para conceder essa entrevista, comentar um pouquinho como foi a sua jornada até essa aprovação. Eu imagino que as pessoas que assistam nossos vídeos, né, ou são pessoas que estão iniciando agora e querem dicas, né, quer saber o que fez, quem já foi aprovado, outros já estão no momento aí, né, que querem motivação de fato para seguirem estudando. Então, agradeço demais a sua disponibilidade, vim até São Paulo para contar um pouquinho como foi a trajetória até essa aprovação. Mais uma vez, obrigada, parabéns, sucesso para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir todas as informações sobre o próximo exame de ordem, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.